Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título O Trabalho e Atributos do Ganhador de Almas. Então o título aí tem a ver com aquilo que nós fazemos para ganhar almas. Então o trabalho, o labor, o dia a dia, aquilo que vai fazer com que se produza no reino de Deus. Ou seja, aí o resultado da pescaria, né? E nós vamos ver também como se fazer essa pescaria. Então, as lições que virão depois desta já serão mais específicas aí onde fazer o evangelismo, de que maneira fazer o evangelismo. Então aqui vai encerrando a primeira etapa deste terceiro trimestre e nós vamos ver então nesta lição que o evangelista ele tem um trabalho a fazer e ele tem aí capacitações do Espírito Santo para fazer essa tarefa. O verdadeiro evangelista, não apenas o evangelista eclesiástico, né, vamos dizer assim, não apenas o evangelista chamado por homens, mas o evangelista realmente chamado por Deus, que ele tem assim um ministério dado por Cristo, escolhido por Cristo e dado à igreja, assim como está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então este evangelista, ele recebe capacitações do Espírito Santo para poder fazer esse trabalho de um evangelista. Não é apenas um cargo eclesiástico, mas é uma função no corpo de Cristo. Então Jesus escolhe homens e dá esses homens à igreja. Veja bem, em Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios. Assim como nós temos no nosso corpo 5 sentidos, nós temos aí, olha, o tato, temos aí o paladar, temos aí olfato, temos aí audição, temos aí visão, são 5 sentidos. Assim também no corpo de Cristo. Então, são aí 5 ministérios. Temos aí o ministério de apóstolo, temos aí o ministério de profeta, temos aí o ministério de evangelista, temos aí o ministério de pastor, temos aí o ministério de mestre. A igreja que tem a felicidade, a igreja que tem aí realmente a visão correta, ela tem esses 5 ministérios funcionando corretamente. Estes 5 ministérios devem ser mantidos pela igreja. Talvez por isso mesmo, dificilmente nós vamos achar uma igreja onde esses 5 ministérios estão na liderança da igreja e estão sendo exercidos corretamente dentro da igreja. Por causa exatamente do amor exagerado ao dinheiro que existe por parte de um líder. Então ele tomou para si toda a responsabilidade, tomou para si como se fosse todas as funções para ele, e então ele quer governar a igreja porque ele tem o poder sobre o dinheiro. Então ele pegou os outros ministérios e sufocou esses outros ministérios. Então se colocou como o maioral, como o grande, como o responsável por tudo, porque controla o dinheiro. Então, os outros ministérios não puderam crescer, não puderam se desenvolver, não estão em plena operação, porque não são sustentados pela igreja. Então, há um grande prejuízo no crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja. Mas a igreja que tem a felicidade de ter reconhecido esses 5 ministérios, e apoiado esses 5 ministérios e sustentado esses 5 ministérios, é uma igreja que cresceu, desenvolveu. Mas são raríssimas essas igrejas que tiveram essa visão correta desses 5 ministérios, assim como a igreja no início
ela teve essa visão, esse reconhecimento, essa felicidade de reconhecer esses ministérios e deixar esses ministérios trabalharem. Por isso a igreja cresceu tanto no início, porque os 5 ministérios estavam presentes na igreja, estavam funcionando e estavam trabalhando, então, em prol do crescimento da igreja, de ganhar almas para Cristo. Então hoje nós temos aí o controle total, às vezes, do pastor em determinadas denominações. Em outras nós temos o controle total do apóstolo em outras denominações. Às vezes em outras denominações nós vamos ver o controle total de um profeta. Às vezes nós vamos ver em outra um controle total de um evangelista. Às vezes nós vamos ver em outra um controle total de um mestre. Às vezes então nós vamos ver que em alguma igreja ainda se consegue colocar esses 5 ministérios aí trabalhando unidos e em prol do reino de Deus. Mas é raríssimo isso acontecer. E o problema é o mesmo, é o amor ao dinheiro, o amor exagerado ao dinheiro, que faz com que todo o trabalho da igreja perca o real desenvolvimento que teria se todos os 5 ministérios estivessem no controle e todos os 5 estivessem trabalhando, desenvolvendo, se estivessem todos sustentados pela igreja. Então nessa lição nós vamos ver aí o evangelista, que é um chamado por Deus para evangelizar. Chamado, escolhido, capacitado para evangelizar. Ele tem uma unção do Espírito Santo sobre ele. Ele tem sobre ele dons do Espírito Santo. Ele foi chamado com um chamado específico para esse tipo de trabalho. Foi dado por Jesus Cristo à igreja para fazer este trabalho. Agora, em matéria de evangelização, em matéria de ir e falar de Jesus, em matéria de poder transmitir o Evangelho, isso é para todos. Tanto faz quem é batizado no Espírito Santo, quem não é, todos são chamados para evangelizar. É evidente que existem os desobedientes, que são aqueles que estão fazendo, mas não são batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque são desobedientes. Jesus diz bem claro: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Aí depois vocês vão sair pregando o Evangelho, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, existem os desobedientes, claro, mas estão pregando o Evangelho. Bom demais, melhor do que ficar parado, melhor do que aqueles que não estão fazendo nada. Mas estão sendo desobedientes à ordem de Jesus Cristo. E eles seriam muito mais eficientes se estivessem do jeito que Jesus disse que eles deveriam estar. Eles deveriam estar cheios do Espírito Santo, deveriam ser batizados do Espírito Santo para fazer essa obra. Produziriam pelo menos aí umas 1000 vezes mais do que estão produzindo. Então existe um ministério aí de evangelista reconhecido pelos homens, que não foi uma pessoa escolhida por Jesus e capacitada pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho. E existem os legítimos evangelistas, que são raríssimos, que foram chamados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo, e muitas vezes não foram ainda nem reconhecidos pelos líderes da igreja. Não deram para ele ainda o nome evangelista, ou o cargo, ou a posição dentro da igreja de um evangelista. Mas ele já faz o trabalho de evangelista há muito tempo. Então existem esses legítimos evangelistas, foram chamados e designados para esta tarefa, foram escolhidos por Jesus Cristo, dados à igreja e capacitados pelo Espírito Santo, e estão fazendo uma grande obra para Deus. Tanto faz serem reconhecidos pelos homens, dados aí como evangelistas, né, como cargo, ou não dado esse cargo, ou não reconhecido, mas estão fazendo a obra de Deus. O verdadeiro evangelista não está nada preocupado com isso, em receber honra uns dos outros, ou receber título ou cargo. Ele não está preocupado com isso. Está preocupado em ganhar almas. O objetivo dele é ganhar almas. Não importa honra, reconhecimento, não importa dinheiro, ele está fazendo o que Deus chamou para fazer. Não importa
o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, o cargo que tem na igreja, ou se as pessoas vão reconhecer isso ou não. Não importa isso. Ele está fazendo a obra de Deus, ele sabe do seu chamado e está fazendo aquilo para o qual ele foi chamado. O textuário está em 2 Timóteo 4,5, que diz: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então Paulo, escrevendo para Timóteo, diz para ele: sê sóbrio. Sóbrio quer dizer não seja bêbado, não ande de um lado para o outro sem saber o que fazer, não fique perdido. Então sê sóbrio, seja uma pessoa com dignidade, seja uma pessoa santa, irrepreensível, no meio da sociedade que você vive, cheia de pecado. Um evangelista deve ser uma pessoa de bom testemunho, que tem uma serenidade, que tem uma dignidade, que tem aí o testemunho de todos que ele é uma pessoa realmente santa, digna, que é uma pessoa diferente, que é uma pessoa operante, que é uma pessoa trabalhadora, que é uma pessoa que paga suas contas em dia, é uma pessoa séria realmente, não é uma pessoa que possa ser acusada de pecados, de adultérios, pecados de viver a vida mansa sem fazer nada, de ser aí um esbanjador, ou de ser alguém que compra e não paga. Então ele tem que ter um bom testemunho diante da sociedade, a qual ele vai evangelizar. Então Paulo diz: sofre as aflições. Porque o verdadeiro, legítimo ministério, ele vai sofrer aflições. Ele vai ser perseguido tanto pelos que estão dentro da igreja, como pelos que estão fora da igreja. Então, é um ministério difícil? É um ministério difícil. Tem aflições? Tem aflições. Às vezes vai passar necessidade financeira, às vezes vai passar até por uma doença, às vezes vai passar aí por perseguição de falsos cristãos, aqueles que estão interessados apenas em aproveitar, em tirar a lã das ovelhas, em aproveitar os cargos, as funções da igreja, as posições sociais, pessoas que ganham dinheiro, né? Estão preocupadas em ganhar dinheiro. Então, essa pessoa, o legítimo evangelista, vai receber perseguição dessas pessoas, e fora o diabo vai levantar pessoas para combatê-lo, para persegui-lo, porque ele é um ganhador de almas. Ele retira do reino de Satanás as pessoas e traz para o reino de Deus. Então Paulo diz para Timóteo: faze a obra de um evangelista. A obra de um evangelista é ganhar almas. Esse é o trabalho para o qual ele foi chamado, ganhar almas. Então ele vai ter que ter estratégias para isso, vindas de Deus. Ele vai ter capacitações, então sinais, prodígios, maravilhas, vindos do Espírito Santo, capacitando o seu ministério para isso. E então Paulo diz: cumpre o teu ministério. Então, chamado de Deus, o ministério dado por Cristo. Então, cumpre quer dizer segue fazendo, segue trabalhando, segue produzindo para o reino de Deus. Às vezes a pessoa não entende, o reino de Deus não é só uma cidade, ou um bairro, uma igrejinha, né, ali uma congregação. Não. O reino de Deus é o mundo inteiro. A visão de Deus para nós é o mundo inteiro, não é uma visão pequena. Então existem aqueles que trabalham dentro do seu bairro ali só. Existem aqueles que trabalham dentro da sua cidade, outros trabalham dentro desse estado, depois outros que trabalham no país inteiro. E existem os outros que Deus chama para trabalhar no mundo inteiro. Então existem todos os evangelistas. Agora cada um tem o seu chamado dentro de uma área, que pode ser até o mundo inteiro. Então em 2 Timóteo 4,5 você vê esse ensino de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. A verdade prática diz assim: a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios possíveis. Então a missão do evangelista é evangelizar. Ele vai ter um trabalho, primeiro ele tem o trabalho de evangelismo. O que é? É estudar as pessoas, o local, né, ou às vezes o país em que ele vai evangelizar. E o trabalho dele é a evangelização. Então ele tem a parte teórica e tem a parte prática